Glórias a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo aí esse vídeo. Iremos falar hoje sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. Em especial, neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, e o seu cavaleiro. Tudo que você assiste na mídia, na TV e nas redes sociais, todo esse cenário apocalíptico que você está assistindo e está contemplando, é somente um cenário que está sendo preparado, é uma plataforma, é um palco que está sendo preparado para a chegada do Anticristo. Então, peço que você fique até o final aí com a gente aí nesse vídeo. Você vai entender profundamente a realidade dos fatos. Os seus olhos irão se abrir para uma realidade que a gente não enxerga naturalmente. Esse é o poder da palavra. O nome do Senhor será glorificado e você vai ficar espantado com esta realidade, amém? Você vai aprender muita coisa mesmo através deste vídeo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o cavalo branco aí, o seu cavaleiro. Tem 4 cavalos, né? 4 cavaleiros. Hoje a gente vai falar só do primeiro. Vou trazer uma série aí de vídeos falando desses cavalos e os cavaleiros. E vai ser uma bênção, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Fique com a Bíblia aberta aí, tá bom? Para que a gente possa, dependendo aí se você estiver em casa, estiver com tempo, estiver com tranquilidade aí no momento aí, fica a sua Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando os textos, tá? Vai ser bênção. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e versículo 2 diz assim. O título diz: A abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Somente até aqui. Esse contexto aqui vai falar sobre o cavalo branco, vai falar sobre o cavalo vermelho, sobre o cavalo preto e sobre o cavalo amarelo. Cada cavalo aqui tem suas respectivas funções. Cada um deles vai ter uma função, uma missão. Hoje nós vamos falar deste branco e a gente vai entender a realidade deste branco aqui, amém? Para que a gente possa, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que existem 2 cavalos brancos no Apocalipse. Existe o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, existe o cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. O cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, o seu cavaleiro é o Anticristo. Já o cavalo branco de Apocalipse 19, o seu cavaleiro é o nosso Senhor Jesus. O versículo lá do capítulo 19, versículo 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, o que a gente pode entender aqui é que o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, ele é o pirata, ele é o falso, ele é o anticristo, ele é o Xing Ling, né? Na expressão que nós conhecemos. Já o do capítulo 19 é o nosso Senhor Jesus, é o original, é o verdadeiro, é o Cristo que vive e reina para todo sempre. Uma outra coisa que a gente entende aqui como anticristo é que o texto diz que ele tinha um arco. E no grego original, a palavra arco ali, literalmente é a arma, a arco e flecha. Só que você pode ver que ele só tem o arco. Isso dá uma indicação de que todo o juízo que vai ser derramado na grande tribulação, no período da grande tribulação, não vai proceder do anticristo diretamente ou literalmente por completo. O juízo vai ser da parte de Deus, por ordem permissiva de Deus. Ele tem o arco, mas ele não tem a flecha.
E o texto também diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Não é Jesus por quê? Porque Jesus ele é vitorioso. Ele é vencedor desde a eternidade. Ele é o Senhor dos exércitos e ele não perdeu nunca nenhuma batalha. A outra coisa que é interessante é a cor do cavalo, que é o que nós vamos falar hoje, amém? A cor do cavalo é branca, é o primeiro cavalo, cavalo branco. E essa cor branca na Bíblia, ela fala de algumas coisas como justiça, santidade, pureza. Só que nesse sentido aqui, nesta passagem aqui, fala sobre paz. E eu quero convidar você para ir comigo lá para o livro de Daniel. A gente vai entender agora dentro das profecias. Vamos se aprofundar um pouquinho agora nessa passagem, nessa história aqui, dentro das profecias, para que a gente possa entender qual é a situação cronológica, né, dentro do tempo bíblico, para que a gente possa encaixar este cavalo branco aqui. Fala de paz, né, a cor da paz. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui que é muito interessante, preste bastante atenção nisso aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 24, amém? Vou trazer algumas coisas bem interessantes aqui para nossa edificação também, tá? Daniel capítulo 9, versículo 24, nós vamos ler até o versículo 27. Vamos lá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. A primeira lição que nós temos aqui no versículo 24, nessa profecia de Daniel, é que vai haver uma purificação espiritual sobre Israel. Isso é o que Daniel está querendo dizer aqui. Você pode ver que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? As nações? Não, Israel. Essa profecia é para Israel. Ou seja, Deus ele determinou um tempo aqui. E esse tempo que foi determinado por Deus é para que haja purificação total em Israel. Então você vê aí que o sentido dessas 70 semanas que estão determinadas é para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Isso está falando de uma purificação geral e espiritual. Um exemplo na prática disso daí, fugindo um pouco do assunto aqui, mas para vocês entenderem, quando Jesus ele se manifestou, quando o Verbo se fez carne, o Yeshua, o Messias, o Salvador, quando ele se manifestou para Israel, Israel esperava um ungido, um Messias poderoso politicamente, economicamente, militarmente. Era esse Messias, esse ungido que Israel esperava. Só que Jesus ele quebrou todos os protocolos com a sua humildade. Filipenses capítulo 2 é um exemplo desta humildade, desta submissão a Deus que o nosso Senhor Jesus ele fez e ele foi aqui na terra. Por causa disso, ele veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Só que Israel não entendeu que primeiro, para que o povo recebesse um Jesus poderoso assim na política, na economia e no sentido militar, fosse necessário primeiro a purificação espiritual. O povo de Israel não entendeu isso e por isso a gente conhece a história que foi através dos evangelhos. Entende? Futuramente, é claro, Jesus ele ainda irá voltar, e isso no milênio, e aí sim ele voltará com poder, com grande glória, com autoridade, e o nome dele será glorificado de eternidade a eternidade. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, tudo isso para purificação. Aí no versículo 25 diz: sabe e entende,
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Deixa eu explicar para vocês isso daqui. 70 semanas estão determinadas, e essas 70 semanas elas precisam se cumprir. Quando Deus determinou este prazo, o início desta contagem foi quando Neemias ele foi para Jerusalém para a reconstrução dos muros. A contagem das 70 semanas começou ali, na reconstrução dos muros de Jerusalém, por Neemias. Ali deu início a contagem. A história bíblica ela passa, e quando ela chega na cruz, você pode ver aí que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, é necessário que se cumpra 70 semanas. Mas quando chegou na 69ª semana, na penúltima semana, na semana 69, que Jesus está na cruz do Calvário, quando Jesus ele dá o brado, está consumado, e ele expira, o texto diz que lá no templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso na teologia nós chamamos de que abre um hiato, é um buraco no espaço. Em outras palavras, para facilitar, o tempo parou ali. A contagem das 70 semanas ela para. Então o início da contagem foi na época de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Percorre-se essas semanas. Quando chega na semana 69, que Jesus ele dá o brado de estar consumado, que ele morre, então pausa. As 70 semanas ela pausa ali, na semana 69. Então nós entramos agora na era da dispensação da graça, na era do Espírito, é a era da igreja. E uma coisa tem que acontecer, a semana 70, a última semana, ela precisa se cumprir. E eu vou explicar outra coisa para vocês aqui. Quando o texto aqui está falando de 70 semanas, não são semanas de dias. Uma semana são 7 dias. Mas aqui na profecia, cada dia equivale a um ano. Então, se é uma semana, são 7 anos. Você faz a contagem 70 vezes 7, dá 490 anos. Quando chega na cruz, o tempo para, esse cronômetro ele pausa, só que a semana 70, a última semana, ela tem que se cumprir. O que seria essa última semana? Seria os 7 anos de grande tribulação. Você pode ver que no 26 diz, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Aí o texto diz, e o povo do príncipe, o príncipe aqui com P minúsculo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Um evento precisa acontecer para que o cronômetro volte a dar play. É necessário que algum evento grandioso aconteça para que o start possa fazer com que dê continuidade a esta última semana, estes últimos 7 anos. E o que seria esse start? O arrebatamento da igreja. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, então se inicia a última semana, o período de 7 anos de grande tribulação.
Lembrando que nós estamos dentro de uma profecia do cavalo branco, o qual simboliza a paz. O que tem a ver com esta profecia? O versículo 27 ele diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Você lembra a última semana? Parou na 69, na cruz. Estamos hoje aqui, enquanto estamos assistindo esta pregação, nós estamos na era da igreja, na era da graça, na dispensação do Espírito. Quando a igreja for arrebatada, então vai dar início ou vai reiniciar o cronômetro. As 70 semanas elas irão se cumprir. E o versículo 27 diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que o texto está querendo dizer aqui? O anticristo, que é o cavaleiro do cavalo branco, após o arrebatamento da igreja, ele se manifesta. Você lembra de 2 Tessalonicenses capítulo 2? O texto lá 2 vezes diz que tem um que resiste até que do meio seja tirado. O filho da perdição, o iníquo, que é os nomes que é atribuído a ele, o anticristo, ele só se manifesta depois que o que resiste seja tirado. Quem é que resiste? A igreja. A igreja saiu de cena, ele se manifesta. Ele se manifesta. E aí o texto está dizendo aqui que quando ele se manifestar, ele vai fazer concerto com muitos por uma semana. O que é isso? É a falsa paz. A grande tribulação, ela tem um período de 7 anos. 3 anos e meio, a metade, 3 anos e meio é uma metade de falsa paz. É o cavalo branco, é a simbologia da cor. Só que dos 3 anos e meio em diante, essa falsa paz ela se quebra. Isso a gente vai entender depois nos chifres da fera de Daniel. Quando esta ponta pequena, que é o anticristo ali, aparece, 3 pontas, 3 chifres são arrancados. Porque vai ter governos que não vão aceitar este domínio, este governo do anticristo. Então ele vai quebrar o pacto dessa falsa paz e aí vai começar o caos. Essa é a realidade. Então até aqui a gente conseguiu entender. Isso aqui é só para a gente entender que aquilo que João ele sempre disse, né? João ele foi arrebatado em espírito no capítulo 4 de Apocalipse. Ele contemplou, ele viu e ouviu tudo aquilo que está descrito no livro do Apocalipse. Quando chega lá no último capítulo, que a visão acaba, a primeira palavra que João ele diz, quando ele volta em si, ele diz: Maranata. Ele mal fechou os olhos da eternidade e abriu aqui na terra, ele já proclamou com a sua boca: Maranata. Então esse tempo está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo esse cenário que a gente está enxergando na política, na economia, nos governos, em tudo, irmãos, tudo que você está enxergando, tudo que você contempla na TV, nas redes sociais, tudo que você está vendo é simplesmente uma preparação para a chegada dele. É uma preparação para a chegada dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente precisa entender de onde o anticristo virá. De onde ele virá. E isso aqui é muito interessante, isso aqui vai abrir muito a nossa mente, tá bom? Eu não vou ler porque é muita informação, mas eu quero só resumir para vocês aqui, vai ficar até mais objetivo o vídeo. Quando você lê Daniel capítulo 2, lá você vai, se você tiver um tempinho você lê, você vai encontrar a estátua de Nabucodonosor, o sonho que ele teve e a estátua. E quando você lê Daniel capítulo 7, você vê a visão de Daniel e você vê os animais que ele viu nessa visão. O capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7 é a mesma coisa. Tanto o sonho de Nabucodonosor como a visão de Daniel é a mesma coisa. É o mesmo conteúdo. Vou mostrar para você um exemplo. A cabeça da estátua
de Nabucodonosor, do sonho dele, é o leão da visão de Daniel. E o que significa? Significa o Império Babilônico. Quando a gente volta para o sonho de Nabucodonosor, a estátua tem peitos e braços. Os peitos e braços da estátua de Nabucodonosor representa o urso da visão de Daniel, que quer dizer o Império Medo-Persa. Depois, mais para frente, a gente encontra o ventre e a coxa da estátua. O ventre e a coxa da estátua, na visão que Daniel teve, é o leopardo, que significa o Império Grego. Amém? E por fim, as pernas e os pés da estátua representa a fera da visão de Daniel, que quer dizer o Império Romano. Você pode ver que quando Daniel vai falar sobre o significado da estátua para Nabucodonosor, ele já começa a dizer, na cabeça da estátua é você. E depois ele vai falando de outros governos, que aí Deus dá a visão para Daniel entender. E Daniel entende a situação. Quando você resume essa história, você vê que realmente a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 11, lá em Babel, começou essa questão de império, esse governo por um homem, através de Nimrod. Era um homem querendo governar toda a terra. E a gente não vai estar aqui para contemplar isso, mas é o que logo logo vai acontecer. Um homem governando todos. Isso já começou lá em Babel. A Babilônia começou lá. Então, Gênesis 11 fala de Babel, de Nimrod. Só que aí a Babilônia, ela cai, ela é destruída pelos Medo-Persas. No decorrer da história, os Medo-Persas são derrotados pelos gregos. E depois que o Império Romano ele surge em cena, ele acaba com o Império Grego. Então foi Babilônia, Medo-Persas, gregos e romano. A Roma foi o último império, foi o que prevaleceu nos tempos de Jesus e até hoje a gente consegue enxergar aí um pouco do seu poderio romano, né? Então, vocês conseguiram entender? Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel 2, a estátua de Nabucodonosor no sonho, Daniel 7, a visão dos animais que Deus deu para Daniel. Então, existe a junção, a estátua com os ursos tem o seu significado. Só que uma coisa que eu quero te mostrar que é interessante aqui, que a gente precisa entender de onde virá o anticristo. Vocês percebem que a estátua, ela tem 2 pés, cada pé 5 dedos, formando 10 dedos. Quando você vai para as feras, quando você vai para os animais de Daniel no capítulo 7, o primeiro animal, leão, segundo animal, urso, terceiro animal, leopardo, e o último é uma fera, é uma besta, é um monstro. E o texto diz que esta fera, ela tinha 10 chifres. Então, a estátua 10 dedos e a fera 10 chifres. O que isso quer dizer? Isso fala das 10 plataformas mundiais de governo que darão o poder do mundo para a ponta pequena. Eu vou ler para você aqui, para você entender. Daniel capítulo 7, versículo 7 e 8. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. O que são os 10 dedos da estátua? Os 10 chifres da fera? São as plataformas de governo mundial. Esta ponta pequena que surge
dos 10 chifres, esse chifre pequeno que surge dos 10 chifres da fera, é o anticristo. É o cavaleiro que se assenta no cavalo branco. Da onde que ele virá? Ele virá dessas 10 plataformas mundiais de governo. Uma coisa para você entender é que quando a Bíblia fala de chifre, ela fala de força, ela fala de poder, ela fala de poderio. Chifre na Bíblia é sinônimo de força, de poder. Então, a ponta pequena é o cavaleiro do cavalo branco, é o príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir de Daniel capítulo 9, 27 que nós lemos, é o cavaleiro que está sentado no cavalo branco de Apocalipse capítulo 6. De onde ele virá? Ele receberá, e ele virá através das 10 plataformas mundiais de governo. Para você ter uma noção, Emmanuel Macron, na sua reunião, ele falou sobre a possibilidade de criar o G10. O que é o G10? É o governo 10. Juntar as 10 maiores potências globais para unificar essa potência para um só homem. Eu separei aqui alguns pronunciamentos aqui para vocês entenderem o que são essas plataformas mundiais de governo, tá? O Bento XVI, antes da renúncia, ele falou da importância de um líder global. O Papa Francisco, ele disse que para solucionar o problema da Terra, é necessário ter um líder global. A Rainha Elizabeth, no último discurso dela em novembro de 2021, disse: nós precisamos de um governante mundial. E a ONU, a Constituição da ONU, ela disse que para soluções dos problemas globais, precisamos de um líder forte que traga soluções para o planeta Terra. Então, são vários discursos, porém com um único objetivo. São governos mundiais diferentes nos seus pronunciamentos, mas o objetivo é um só. A ideologia é uma só. A intenção é uma só. É um líder global. É um líder forte que governe todo o globo. Então, são vários discursos, porém com um único objetivo, preparando a mente da população de que precisamos urgentemente de um líder global que traga solução para o planeta. Isso aqui é muito forte, moço. E esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês é um conteúdo de 2021 para 2022. Muita coisa já está acontecendo nesse ano de 2023. Muita coisa está acontecendo. Jared Kushner, o genro de Donald Trump, ele acabou de fazer um discurso falando sobre paz, segurança. Se eu não estiver enganado, ele ganhou ou está listado sobre o Prêmio Nobel da Paz. Não estou querendo dizer que ele seja, assim como o sinal da marca da besta, a gente não pode dizer que é, que não é, deixou de ser. A mesma coisa também é o anticristo. A gente não pode fazer essa afirmação. Então a gente só raciocina, a gente medita e a gente fica com a Bíblia. Se a Bíblia não diz quem é, então a gente também tem que ficar com a palavra. A gente só medita mesmo. Uma coisa que eu vou trazer para vocês aqui, só para vocês terem uma noção. São mais de 194 países que tem sobre a Terra, mais de 194 países. De direita só tem 6, se tiver ainda 6. E a cor predominante no mundo desses governos é a vermelha, é a cor vermelha. O globo, se você olhasse politicamente para o globo, o mapa mundi, se você olhasse ele completo e como é que eu posso dizer, na figura política, vocês vão ver que o governo que predomina é o vermelho. É a Rússia, é a China, os Estados Unidos, agora o Brasil. O maior país de direita que existia era o Brasil. E nessas últimas eleições passou a ser a esquerda. Então, eu não estou querendo aqui defender e nem acusar
direita ou esquerda, tá? Até porque se vocês estudar a fundo essa questão de direita e esquerda, vocês vão ver que eles são braços de um mesmo comando. Então não tem melhor, não tem pior, não tem santo, não tem ruim. É tudo participantes de um só comando. E existem coisas mais fortes acima deles, tá? Mas eu quero mostrar isso dentro da profecia para vocês. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Esse dragão vermelho que nós acabamos de ler aqui no Apocalipse capítulo 12 é a fera de Daniel capítulo 7. É ela. Depois, se você ler lá com calma lá, você vai conseguir encontrar todos os aspectos do leão, do leopardo, do urso e da fera. Então Deus deu um sonho para Nabucodonosor, Daniel interpretou. Deus deu a visão para Daniel no capítulo 7, Daniel entendeu o mistério ali. No capítulo 9, Deus passou uma outra visão para Daniel, mostrando acerca das 70 semanas determinadas, e que viria a última semana com o assolador, com o anticristo. Quando nós vamos então lá para o capítulo 12 de Apocalipse, o Senhor já mostra ali o dragão vermelho, que tem os 10 chifres. No capítulo 13 vai falar sobre uma besta que subiu do mar e que tinha 10 chifres. Quem é essa besta que tem 10 chifres e vermelha? É a mesma de Daniel capítulo 7 e a estátua de Nabucodonosor capítulo 2 de Daniel. De onde virá o anticristo? Dessas plataformas de governo mundial. Ele vai surgir dessas plataformas de governo. Ele vai surgir daí. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vídeo da marca da besta. O sistema, ele sabe dessa realidade. E se você tiver os seus olhos abertos para entender isso, se você for espiritual, você vai perceber que eles lançam flashes anunciando que está próximo essa chegada, mas que existe uma coisa que resiste, que é a igreja. É só a igreja ser arrebatada, irmãos. É só a igreja ser arrebatada. Tudo já se cumpriu. É só a igreja ser arrebatada. Eu falei do comercial da Copa do Catar no vídeo passado, e eu vou repetir aqui de novo. O menino está na areia da praia e ele vê um monumento subindo da terra. Apocalipse capítulo 13. Quando ele vira para o mar, ele está na areia, e quando ele vira para o mar, ele vê um outro palácio, um monumento gigantesco subindo do mar. Apocalipse capítulo 13. E eu falei para você que ele entrou neste palácio que subiu do mar. E a primeira coisa no vídeo que aparece é um cavalo branco. É um cavalo branco. Como se estivesse recepcionando o menino. Não é muito estranho? Este dragão vermelho de Apocalipse capítulo 12 são os poderes governamentais, as plataformas mundiais de governo. É o dragão. O globo está vermelho. Tudo está vermelho. A ponta pequena tem que surgir. E a ponta pequena vai receber o poder, vai receber a liberdade de fazer o que quiser através das plataformas mundiais de governo. Essa é a realidade. Vocês conseguiram entender? Essa é a situação que nós se encontramos. Essa é a situação. Tudo está profetizado. Então, o que aconteceu e o que acontece se tratando de governos, de eleições, toda profecia tem que se cumprir, irmãos. Toda profecia tem que se cumprir. Isso é uma realidade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ele já está entre nós. Ele já está entre nós.
Ele ainda não é uma pessoa que vai nascer, que vai crescer. Eu tenho certeza que ele já está em fase adulta. Ele já está em nosso meio. Só que um evento precisa acontecer para que a última semana de Daniel se cumpra. As 70 semanas precisam se cumprir. E para que a semana 70 ela dê o play, é necessário que aconteça o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Para finalizar, para concluir e o vídeo ficar completo, como falei no começo. Por que você está vendo nas mídias as guerras e os rumores de guerras? Todo dia eu tenho um site que eu me inscrevi lá. Todo dia eles mandam notícias acerca de míssil, bomba, submarino, balão espia. Uns mandam para lá, outros para cá. Tá um negócio muito esquisito. Se tratando de guerras, é a ameaça de um lado, a ameaça de outro. Está um caos, está um caos, está um caos. Os preços abusivos, muita desigualdade, está um caos. O mundo está virado de cabeça para baixo. O que vai acontecer? O anticristo ele vai se manifestar, mas se lembra do pacto que ele vai fazer com muitos por uma semana? É justamente a falsa paz. Ele vai colocar tudo em ordem, vai ficar tudo uma paz, uma tranquilidade, vai firmar o conceito por muitos, mas por algum motivo essa paz ela vai ser quebrada na metade da semana. Ou seja, 3 anos e meio esta falsa paz ela se quebrará. E aí o caos começa a acontecer na terra. O caos começa a acontecer na terra. Então essa foi a meditação para nossas vidas neste dia de hoje, esse estudo, tá bom? Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá bom? Deixa no comentário aí que a gente responde, vai ser um maior prazer, uma honra, tá bom? Se achar que ficou faltando alguma coisa, fala no comentário também, qualquer opinião vai ser bem-vinda, tá bom? Isso aí vai nos ajudar mais, a gente está aprendendo aí, a gente vai aprender a cada dia mais, tá bom? Quero agradecer de coração pela sua vida, agradecer aos inscritos. Peço que você que ainda não é inscrito, que tenha assistido esse vídeo, se inscreva no canal para estar recebendo vídeos novos. Vou estar fazendo uma série aí de estudos sobre o Apocalipse. Próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre o cavalo vermelho. E esse do cavalo vermelho, irmãos, é triste. É triste, é pesado. É pesado. E tem tudo a ver com nossos dias atuais também. Então eu vou fazer isso. Eu vou trazer o estudo sobre o Apocalipse, coisas que vão acontecer na grande tribulação, mas mostrando que o cenário está sendo preparado hoje, tá? Deixa seu like, comenta, compartilhe, divulga nas redes sociais se puder, tá bom? E eu agradeço mais uma vez de coração pela sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe todas as áreas da sua vida em nome do Senhor Jesus.